Bom dia, sétimo ano. Então, na última aula, nós falamos aí de conceitos básicos de urbanização e industrialização, porque as duas estão interligadas. Como assim interligadas? Eu falei aí que muito da expansão das cidades se deu por conta da atração de mão de obra que vinha do campo, em decorrência aí do êxodo rural, e aí no próximo capítulo nós iremos falar sobre a dinâmica no campo. Só que assim, o que importa nesse momento é falarmos sobre como se deu esse processo especificamente no Brasil. Por exemplo, desde a época colonial, lá pelo século XVI, quando os portugueses chegam ao Brasil, o Brasil sempre teve uma vocação agrária exportadora, né? Seja com a cana-de-açúcar, seja com a borracha, com a mineração e, por último, com o café. O café ele foi um ciclo econômico. Claro que assim, outros ciclos foram fundamentais para o acúmulo de capital, mas o café foi o principal deles, porque assim, foi o primeiro grande produto, especialmente aí na época da independência, né, pós-independência, que o Brasil exportou. Então, assim, fazia muito sucesso no mundo afora, na Europa, né, nos Estados Unidos. Só que veio a crise de superprodução de 29. O que foi a crise de superprodução de 29? Foi quando os estoques não estavam saindo, as empresas quebraram, os bancos tentaram salvar essas empresas e também levaram calote. E aí gerou um efeito dominó, né? A maior recessão mundial já conhecida até hoje foi essa de 29, que inclusive geraria consequências políticas, né? Muitos especialistas dizem que até a Segunda Guerra foi uma consequência aí dessa recessão. Então, se a gente for puxar o assunto industrialização, nós conseguimos entender muita coisa do espaço geográfico. Porque, como eu disse lá atrás, foi a principal atividade, né, foi uma das grandes revoluções da história humana, a Revolução Industrial, foi o divisor de águas. Foi o acontecimento que possibilita nós termos esse padrão de vida atualmente. Então, isso vai mudar a dinâmica dos cidadãos também no espaço geográfico. Quando chega, aí o que acontece? O Getúlio Vargas, ele vai propor a substituição de importações. O que era a substituição de importações? Por exemplo, o Brasil ele comprava, vamos colocar aí, é como se o Brasil comprasse o bolo de laranja, né? É como se o bolo de laranja fosse produto industrializado e ele fornecia laranja para esses países. O Brasil passava a produzir o seu próprio bolo de laranja no seu quintal, né? Ele passava a não depender tanto de importações de produtos industrializados, porque assim como a gente estava quebrado, não conseguia exportar o café, eles também estavam e não conseguiam produzir em larga escala. Então foi uma crise de superprodução que acabou impactando na produção. Então o Brasil ele é meio que forçado, né? Como sempre na nossa história, né? Vocês já ouviram falar que brasileiro ele faz tudo em cima da hora. Foi mais ou menos assim, o Brasil já estava muito atrasado, e isso é muito importante que eu fale, porque 2 décadas depois, lá nos anos 50, após o segundo mandato de Vargas, e aí Vargas também ele vai estimular a construção da indústria de base, né, a CSN, a Vale, vai criar a Petrobras. Então uma série de empresas estatais são criadas no governo de Getúlio Vargas. Só que o Juscelino Kubitschek ele vai abrir o país aos capitais estrangeiros. Ele vai começar a atrair empresas tipo a Volkswagen, a Ford, né, outras montadoras. E isso vai causar um incremento de capital estrangeiro na economia brasileira. Você pode até estar se perguntando, mas professor, você falou sobre isso no bimestre passado. Só que para entender a urbanização em si, é muito importante. Porque assim, as cidades elas vão começar a se expandir mais e mais a partir desse estímulo à industrialização aí, né, os 50 anos em 5 de Juscelino Kubitschek, o chamado plano de metas. Então, vão ser décadas marcadas por intenso desenvolvimento industrial, mas claro, com bases lá no passado agrário exportador. E assim, muitas cidades elas vão ser influenciadas por esse crescimento, né? Vai se criar uma hierarquia. Tem cidades que concentram, né, as indústrias. Por exemplo, em São Paulo tem o ABCD paulista, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, que é uma área industrial. Agora, outras cidades,
Tipo, a cidade do Rio também tem suas áreas industriais. E as cidades que concentram o maior número de fábricas, que concentram o maior número de bancos, vão acabar detendo uma hegemonia, um grau de influência cultural, econômica sobre outra cidade, que é o que nós iremos falar aí na próxima aula, que é a hierarquia urbana. Valeu, galera? Um abraço aí, faça a atividade que eu vou propor hoje, tá, galera? Uma atividade importante aí para fechar o nosso bimestre. E na próxima aula nós continuamos, nós vamos aprofundar aí o tema hierarquia urbana. Valeu, se cuide.